Olá, eu sou a professora Patrícia, estou com o componente curricular de História e Geografia para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos naturais, os aspectos físicos do estado de Pernambuco. Quando a gente fala desses aspectos físicos, eu pergunto a vocês, o que seriam esses aspectos físicos, nessa disciplina de ciências humanas? Alguém poderia responder? Alguém saberia? Chaminézinho? Então, quando a gente fala desses aspectos físicos do território, a gente vai pensar que eles são interdependentes, ou seja, eles estão interligados, um depende do outro para que consigam aí se desenvolver. Esses aspectos físicos, eu vou citar o clima, a vegetação, o relevo e o solo. Quando a gente fala, por exemplo, dessa interdependência, e aí a gente pode visualizar por meio de uma planta que você tem em casa, por exemplo, lá no quintal da sua casa. Quando a gente vai plantar uma determinada plantinha, uma vegetação, a gente tem que procurar um solo mais adequado, um relevo adequado, um clima adequado para aquela vegetação conseguir se desenvolver. Então, quando a gente olha esses aspectos naturais, a gente tem que visualizar essa interdependência. Então, por exemplo, se eu pegar um cacto, um cacto ele é adaptado a um ambiente seco, a um ambiente que a gente chama de uma vegetação xerófita, e levar para um ambiente esse cacto onde chove muito, ele vai conseguir se desenvolver? Será que o solo, será que o clima vai ser um clima favorável para ele? Não, Porque ele é adaptado a um ambiente o quê? A um ambiente seco. Então, é dessa forma que a gente vai visualizar agora cada um desses conceitos. Então, aqui no estado de Pernambuco, a gente vai ter como relevo, predominando, o relevo do tipo planície, planalto e depressão. Mas o que é relevo? Quando a gente fala de relevo, a gente vai definir como as formas da superfície do planeta, onde ele vai se originar e transformar sob a interferência de dois agentes, o agente interno e o agente externo. Atrelado a essa planície, planalto e depressão, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e Andrade, ele vai definir, ou caracterizar que aqui em Pernambuco teremos essas formações de relevo, como planície costeira, tabuleiros costeiros, que estão localizados nessa área mais litorânea, colinas pré-litorâneas, o Mar de Morros, popularmente a gente conhece, Planalto da Borborema, Depressão Sertaneja, Tabuleiros Interioranos, Planalto Sertanejo e Chapada do Araripe. E a vegetação, que também faz parte desses aspectos físicos, destacando aqui no estado de Pernambuco as matas, a própria fotografia ela mostra ali a imagem de uma mata densa, uma mata fechada, como por exemplo a nossa Mata Atlântica. Os manguezais, que também faz parte aqui desse cenário vegetacional do estado de Pernambuco. O cerrado, que também ocupa uma posição aqui no nosso território, o cerrado ali com troncos retorcidos, árvores espaçadas uma da outra. E a própria caatinga, que está localizado no território ali dominando o nosso sertão, Aquela faixa que tem uma característica adaptada a um ambiente seco, uma mata branca ou mata cinzenta. E aí, de acordo com Andrade, dentro desse grupo de matas, de manguezais, cerrados e caatinga, Andrade ele diz que a gente tem as formações litorâneas, a floresta subperennifólia, o cerrado, floresta subcaducifólia, floresta caducifólia, caatinga hipoxerófila e hiperxerófila
e a floresta de transição ou caatinga, né? Essas denominações, de acordo com Andrade, ele vai trazer, por exemplo, essas palavrinhas, né? Subcaducifólia, caducifólia, subperennifólia, que são palavras que soam, né, como algo novo para vocês, talvez. Então, quando a gente fala dessa palavrinha subcaducifólia, né, são folhas, né, ou árvores que perdem parte de suas folhas. Caducifólia são aquele tipo de vegetação que vai perder totalmente a folhagem, né, dos seus galhos. E essa vegetação que traz essa denominação xerófila é aquela vegetação que está adaptado, como eu falei no início da aula, a um ambiente seco, tá? A um ambiente com ausência de umidade, típica, por exemplo, de uma área do sertão, de uma área semiárida, tá? E o clima também, né, que a gente vai trazer essa característica. Para você, existe alguma diferença entre tempo e clima? Isso mesmo, tem sim. Quando a gente fala de tempo, é aquela ideia de que o tempo ele muda rapidamente, ele é momentâneo. De repente está fazendo sol, daqui a 1 segundo, 1 minuto, começa o quê? A chover. Isso é o tempo, tá? Quando a gente vê lá a apresentadora de algum repórter, né, que mostra lá as condições meteorológicas, então ela está se referindo ao tempo. Já o clima, ele vai caracterizar pelos tipos do tempo atmosférico que costumam se suceder ao longo dos anos, ou seja, em média 30 anos, 35 anos, para que a gente tenha a noção de que está ocorrendo uma determinada mudança climática. O clima, ele vai ter os seus elementos, com temperatura, umidade e pressão, e os seus fatores, como, por exemplo, a latitude, a altitude, massas de ar, a própria maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, a vegetação e o relevo. Esse mapa, ele mostra a distribuição, né, climática aqui do estado de Pernambuco, onde a gente vai ter, por exemplo, nessa área mais da área litorânea, da zona da mata, predominando um clima tropical quente e úmido. A gente vai ter também o clima tropical quente e seco, que já é naquela parte do semiárido aqui de Pernambuco. Clima tropical quente, subúmido, seco, né, aquela partezinha em marrom. E o clima tropical de altitude, que é essa cor mais clara que você vê em destaque no mapa. Lembrando que você pode pegar outros mapas que vai vir outras denominações climáticas, né, com outras classificações. Essa que eu trouxe é a classificação do FIDEM, tá? Também um órgão, né, altamente reconhecido nessa área de aspectos físicos aqui do estado de Pernambuco. E o solo, né? A gente define solo como um corpo natural composto por substâncias orgânicas e inorgânicas que está presente na superfície terrestre, onde ele vai ser oriundo dessa desagregação de rochas. Quando a gente traça esse perfil do solo, a gente percebe que ele tem os horizontes, né? Com a matéria orgânica, o horizonte A, o horizonte B, o C e a rocha-mãe. No mapa, ele especifica aqui em Pernambuco os solos do tipo latossolo, podisólicos, litólicos, pedológicos, tá? Mas um solo que a gente conhece muito, né, aqui em Pernambuco, é o solo de Massapê, né? Um solo altamente rico, né, com a fertilidade enorme, que vai servir aí, né, e que serviu historicamente até os nossos dias para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, né? A base da nossa economia, por exemplo, no período lá colonial, né, foi desenvolvido justamente nessa parte do solo aí, do solo Massapê. E aí, para finalizarmos a nossa aula de hoje, eu vou deixar um desafio para vocês. Eu falei a respeito dos aspectos físicos do estado de Pernambuco. E aí, como a gente sabe, né, que dependendo do lugar onde você esteja analisando,
Esses aspectos, ele vai mudar dependendo da altitude, dependendo do tipo do relevo, dependendo do tipo do solo, da vegetação que você esteja ali, né, num determinado ambiente. E aí eu deixo esse desafio, pesquisar a vegetação, o clima e o relevo que predomina aqui no município de Paulista. E aí na próxima aula, né, espero que vocês tenham pesquisado para que a gente possa realmente realizar essa correção e que vocês fiquem aí apropriados, né, do ambiente que vocês estão morando, do lugar onde vocês moram. Espero que vocês tenham gostado da nossa temática de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!